Já parou para pensar em quantas unidades de medida existem? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa! Quando você vai comprar uma televisão, vários fatores são determinantes na escolha. Marca, tamanho da televisão, que é dado em polegada, que é uma unidade de medida muito usual para o mundo da televisão. Você de repente está olhando uma partida de futebol americano e uma equipe avança sobre a outra. O locutor fala que avançou algumas jardas, que é outra unidade de medida também super usual. E aí vem a dúvida, quantas unidades de medida existem? Difícil responder, porque são inúmeras no dia a dia. Que a gente pode falar que no mundo da química existem algumas determinantes, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Se liga nesse tópico aí, ó. Massa atômica de um elemento. Em especial, o que está aparecendo para a gente aqui é um elemento super famoso, que é o cloro. Tá lá, ele é o 17º elemento da tabela periódica, porque ele tem 17 prótons. Só tem um probleminha. Na natureza, existem dois tipos de cloro, dois isótopos, um com massa 35 e outro com massa 37. E na tabela periódica só tem um quadradinho para o cloro. E aí surge a dúvida, qual será a massa que vai entrar lá, hein? A massa 35 ou a massa 37? Na verdade, o que se faz é uma média dessas massas para levar para lá. Você que é esperto está pensando o seguinte, se um tem 35, o outro tem 37, fazendo a média sairia 36. Porém, não é esse número que a gente encontra na tabela, por um simples motivo. Ele faz a média não levando em consideração apenas a massa, e sim a massa de cada espécie e o percentual de cada um na natureza. O que a gente sabe é que o cloro de massa 35 representa 75% de todas as espécies. E o cloro com massa 37, os outros 25%. Então a média é uma média que faz assim, ó. Pega a massa do primeiro e multiplica pelo percentual do primeiro. Soma com a massa do segundo multiplicada pelo percentual do segundo. E divide todo mundo por 100. Dessa forma você faz uma média ponderada. E o valor que sai, 35,5. Que é exatamente o valor que vai parar na tabela periódica. Mas espera aí, qual a unidade desse valor, hein? A unidade é uma unidade de massa atômica, que é chamada de UMA ou simplesmente U, que é uma abreviação super famosa. A bola da vez agora é massa molecular. Como o próprio nome diz, a massa de uma molécula. Só lembrando que quando você junta dois ou mais átomos iguais ou diferentes, você forma uma molécula. Dá uma olhadinha em uma super famosa, molécula da água, H2O. E aí, acha a massa dessa molécula, hein? Vou à tabela periódica e descubro que cada hidrogênio vale 1, mas você tem 2. Então 1 vezes 2. Soma com o oxigênio que vale 16 e você encontra o valor 18. 18 o quê, hein? Não é massa? 18U, unidades de massa atômica. Surge agora uma constante super famosa no mundo da química, que é a chamada constante de Avogadro. Guarda esse número aí, hein? 6,02 vezes 10 a 23, que é um número gigantesco. Mas por que essa constante é tão importante, hein? Dá uma olhadinha. Temos a tabela periódica o cálcio, com o número 20 e 40. 20 é o número de prótons, quer dizer que é o 20º elemento da tabela, e 40 é a massa, que sai de uma média de todas as espécies na natureza. Então traduz aí para mim. Se por acaso eu pegar um átomo de cálcio, a massa dele sairia 40. 40 o quê, hein? 40U. 40 unidades de massa atômica. Mas espera aí. E se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que é a nossa constante de Avogadro? Qual seria a massa presente aí, hein? 40. Mas dessa vez, 40 gramas, que é uma unidade super famosa no dia a dia. Então, qual é a vantagem de você estar reunindo a constante de Avogadro? Que você pode expressar a massa da espécie em gramas. Vamos melhorar essa história. Se lembra da água? A água a gente tinha encontrado uma conta de 18. 18U. A um primeiro momento foi isso. Traduz para mim essa ideia. Se eu pegar uma molécula de água, eu teria uma massa de 18 unidades de massa atômica.
Mas espera aí, e se eu pegar a constante de Avogadro, hein? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eu teria uma massa de 18 gramas. Então, toda vez que você pega essa constante, você pode representar a massa em gramas. Vamos melhorar essa história. Dá uma olhadinha na tela. Temos uma dezena. Toda vez que você escuta a palavra dezena, isso remete a uma certa quantidade. Quanto? Fala para mim. 10 unidades. E se porventura você escutar assim, não, temos uma dúzia, já vem à sua cabeça 12 unidades. Agora que você já está super acostumado com isso, se acostuma com uma palavrinha que vai aparecer demais na química. Um mol. Um mol, o que é isso? É a palavra dada a uma certa quantidade. E que quantidade é essa, hein? A constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Esse mol é uma unidade que representa a quantidade de matéria, que é super comum no mundo da química. Vamos melhorar essa história, vai! Dá uma olhadinha nisso aí. Massa molar. Como o próprio nome dá ideia, massa molar é a massa de um mol. Então olha como fica fácil. Se porventura você olhar para o cálcio, posso falar que eu tenho 40 gramas por mol. Então quer dizer que em 1 mol de cálcio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que representam uma massa de 40 gramas. É a massa dada em grama de 1 mol da espécie. Vem cá, e se porventura você tivesse a água, eu posso falar que eu tenho 18 gramas por mol. É a massa representada em grama, que representa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água que estão contidas em 1 mol de água. É a nossa massa molar. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prédio te ajuda. Dá uma olhadinha nesse exemplo que a gente está trazendo para você. Vai lá! Quantos átomos existem em 108 gramas de alumínio metálico? Para a gente responder, imagina que você tenha 1 mol dessa espécie. Então a gente começaria assim. Se porventura tivesse 1 mol de alumínio, eu poderia ir à tabela periódica e encontrar a massa dessa espécie. No caso lá, 27. Mas espera aí, se a massa de 1 mol é a massa em grama, então 27 gramas. 1 mol de alumínio, 27 gramas. Mas se eu tenho 1 mol, eu estou pegando, na verdade, aquela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, que comumente a gente abrevia para 6 vezes 10 a 23. Essa é a quantidade de átomos de alumínio. Vai lá no texto agora, hein? A quantidade que a gente tem não é de 27 gramas, e sim de 108 gramas. E a pergunta é, quantos átomos estão presentes? Na verdade, o que temos aqui é uma regra de 3. Ou você multiplica cruzado, ou se enxergar o que aconteceu de um lado, vai ser respeitado do outro. No caso aqui, dá uma olhadinha. De 27 para 108, foi multiplicado por 4. Então, o número de átomos também tem que estar multiplicado por 4. 6 vezes 4 vai dar o valor de 24 vezes 10 a 23 átomos. Essa é a quantidade presente nessa massa. Em uma prova objetiva, como a prova do Enem, dificilmente você vai encontrar esse valor na tua opção. No lugar de 24, deve estar lá 2,4. Então, mata comigo. Se você diminuiu o número, tem que compensar aumentando lá no expoente. Então, ele ficaria 2,4 vezes 10 a 24 átomos. Essa é a tua resposta final. Agora que você já pegou o jeitão do assunto, é hora de sair por aí, ostentando o teu conhecimento em química. É o nosso momento. Química ostentação, hein? Se liga na pergunta. Quantos mol existem em 90 vezes 10 a 23 átomos de água? Vamos lá, mais uma vez, pensando que a gente tenha 1 mol. Se começasse assim, ó, 1 mol de água, 18 gramas, que a gente já fez na aula de hoje. Mas se eu estou pegando 1 mol, eu estou pegando de maneira abreviada 6 vezes 10 a 23 moléculas, tendo em vista que a água é uma molécula. Mas espera aí, a pergunta está falando de átomos e não de moléculas. Então mata comigo assim. Cada água é feita de quantos elementos? 2. Um é o hidrogênio, o outro é o oxigênio. Quantos átomos, hein? 3. São 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então pensa comigo. Em cada uma molécula, eu tenho triplo de átomos. Se porventura eu estou com 6 vezes 10 a 23 moléculas, o número de átomos teria que ser o triplo desse valor. Portanto, 18
vezes 10 a 23 átomos. Vai lá no texto agora e vê qual o número que ele soltou, hein? No caso, ele falou 90 vezes 10 a 23 átomos. Opa! De 18 para 90 foi multiplicado por 5. Então, o número de mols também vai estar multiplicado por 5. Portanto, a nossa resposta final, 5 mol de água. Agora que você já sabe tudo do assunto, bata no peito e grita assim: eu sou o Química Nota 10. Fique ligado até a próxima aí. Valeu!